Judite que está de volta com Alessandro Iglesias, meu amigo querido. Ele é ator, ele é museólogo, ele é pesquisador musical, E foi por isso que eu o trouxe hoje, porque eu te conheço, Alessandro, desde o século passado, a Barra. É verdade. E aí eu queria que você falasse pra gente, assim, como está a cena carioca hoje e como ela veio, assim, nesses últimos 20 anos se construindo para chegar a este momento contemporâneo. Me conta um pouco desses 20 e poucos anos de Rio de Janeiro, cena musical. Eu prefiro falar sobre as transformações, né, que nós tivemos no meio musical, né, na indústria musical. Porque, assim, tivemos uma evolução tecnológica absurda nas últimas 3 décadas, sabe? E a indústria que mais foi afetada, para o bem ou para o mal, depende do ponto de vista, foi a indústria da música. E aí a gente vai em 3 pilares fundamentais. A indústria, né, que são as grandes corporações, as gravadoras, né, que é quem lança a música para os artistas, etc. e tal. O público, a forma como ele consome a música, né, como ele ouve, isso tudo mudou também, como chega até ele, e o primordial, que é o artista. A gente que é ator, a gente sabe disso, né? A gente está no teatro, tem um palco, tem plateia, mas se não tiver um ator atuando, nada acontece. Então, assim, o que mudou? O que mudou primordialmente é que antes você precisava essencialmente da gravadora. A gravadora era uma espécie de fada madrinha para você. Era uma coisa divina. Por quê? Mas você precisava da gravadora para o quê? Então, porque os estúdios eram caríssimos. Um ou outro tinha, assim, condição de gravar uma fita demo. Lembrando que, assim, eu tive banda no início dos anos 90 e nós precisamos de um patrocínio. Tinha um componente na banda. Inacreditável. Nós conseguimos um patrocínio com a tia dele, que era dona de uma empresa, para gravar uma fita demo. Depois CD demo, etc e tal. Então, assim, a gravadora te possibilitava esse sonho. Do tipo, olha, vamos gravar um single, né? Que hoje voltou isso com força total e tal, e vamos ver como isso acontece. Se você fosse bem, eles te davam mundos e fundos. Do tipo, uau, botavam logo numa limusine para você assinar um contrato. Geralmente eram uns contratos bem mequetrefes, tá? E você assinava contratos para 5 discos, ficava preso, tem o seu espólio completamente preso àquela corporação, sabe? Ganha, na verdade, pouquíssimo dinheiro. Aonde você vai ganhar mesmo com a sua música, com o que você produziu, é com show. Com show. Né? E com a divulgação, da sua imagem. E isso eles faziam muito bem. Porque as gravadoras, né, ruíram e não souberam lidar com essa evolução, tecnológica. Eu vou ter que dar um parâmetro, né, das gravadoras americanas com as sucursais, brasileiras. O que acontece? Lá, eles não deixaram em nenhum momento de investir em nenhum segmento. Independente da música pop, do que estava acontecendo no momento, eles investiam no jazz, no country, no reggae, na música étnica, etc. O que aconteceu no Brasil, principalmente nos anos 90? Nunca se vendeu tanto disco quanto no Brasil nos anos 90. Até os anos 80, é uma curiosidade, tá, gente? O artista que mais vendia disco no Brasil era o rei Roberto Carlos. 1 milhão, já saía com 1 milhão de discos vendidos. Nos anos 80 tivemos a Xuxa, tivemos tivemos o Hit, que também vendeu mais de 1 milhão. Veneno. E o RPM com Rádio Pirata ao vivo, 2 milhões e 700 mil discos na época. Ainda hoje um dos discos mais vendidos do Brasil. Olha isso. Nos anos 90, a gente teve o fenômeno do axé e do pagode, né? Tivemos o El Chan e todos os seus segmentos, as suas cópias, tivemos o pagode, só para contrariar, que todos venderam 3 milhões, eram números absurdos. O que as gravadoras brasileiras fizeram? Elas simplesmente concentraram todos os seus esforços nesses segmentos e esqueceram dos outros. Aí o que aconteceu? Fomentou uma coisa chamada pirataria. Fica muito mais fácil você piratear quando tem uma meia dúzia, entre aspas, que faz sucesso, né? Do que quando você tem todo mundo ali com investimento bacana. Então, pela própria ganância,
as corporações Cara, brasileiras isso é demais, caíram absurdo. de uma forma muito mais rápida e abrupta do que, por exemplo, nos outros países. Então, os americanos que sabem fazer um capitalismo da diversidade Pois conseguiram segurar essa transferência da gravadora, do produto físico para a internet de uma maneira Sim. menos dura. Exatamente. Ok. E aí o que aconteceu? Hoje, o artista, por exemplo, ele tem que ser independente por si só. As gravadoras foram afunilando com essa questão tipo, da internet, com essa questão dos downloads, né? Chegou uma hora que eles perderam completamente o controle sobre o produto físico, que é onde eles ganhavam dinheiro, né? E aí o que o artista fez? Ele teve que se virar, ele teve que se tornar independente, produtor, tudo. E essa evolução tipo, tecnológica que eu citei tipo, no início faz parte, tanto que hoje você pode ter um estúdio caseiro. Quase todo mundo faz a sua própria música dentro do seu quarto, até se for o caso, né? E aí, tipo, o que acontece? As gravadoras foram afunilando, diminuindo. Aquele poderio todo tipo, que existia, aquele glamour, aquilo foi acabando. Hoje isso não existe mais, assim, tipo, basicamente. Claro que existem grandes corporações de empresários, né, que bancam determinados artistas, determinados segmentos. Eu vou dar um exemplo que vocês já devem tipo, ter percebido, né? Por que o sertanejo está tanto tempo em voga no Brasil? O agronegócio investe com força total. E é só nesses artistas assim que já tem um nicho de mercado tipo conquistado, é que a gravadora vai atrás. E mesmo assim para propor uma parceria, porque o produto físico ele está cada vez mais extinto. O produto físico, música gravada, mas o produto físico, show, então continua sendo a opção. Sim. E hoje, eu acho que perdeu-se um pouco do glamour que se tinha. Na época do vinil, tipo, por exemplo, eu vou falar um pouco assim, tipo, da realidade brasileira, tá? Porque se a gente for falar também, fica um pouco complicado. Mas aqui no Brasil os discos demoravam a chegar, vinil sempre foi caro, né? E as pessoas se reuniam quando chegavam com o vinil para ouvirem juntos, já tinha todo aquele esquema da capa, do encarte. Aí depois passou para o CD. O CD tinha uma qualidade melhor, tinha um preço mais acessível e mais músicas que você tinha acesso. E tinham várias campanhas, não sei se vocês lembram, quem é um pouco mais velho aí, né? Quem tem mais ou menos a nossa faixa etária vai lembrar disso, que nos anos 90 tinham lojas que faziam tipo campanha, vai sair o novo disco, sei lá, do YouTube. E meia-noite a loja estava aberta. E tinha fila. E tinha fila. Isso só acontece hoje em dia com os livros do Harry Potter. Não aconteceu. O livro se mantém, mas como eu disse, a música foi bastante afetada tipo, com relação a isso. E hoje com esses programas de download, de streaming, de tudo isso, eu acho que o acesso ele aumentou muito. É absurdo, mas por um lado perdeu-se esse romantismo, né? De você degustar a música. Claro que a gente está falando não do consumidor senso comum. O brasileiro, de uma forma geral, ele não vai muito atrás, não, sabe? Ele é muito acessível ao que... Receptor, assim. Tipo exatamente, tipo, receptor é o que chega até ele. Mas temos uma grande parcela, assim, tipo, da população que vai atrás, corre atrás. Aí teve um dia desses que um garoto chegou pra mim, um jovenzinho, e falou, tio, né? A gente já tá nessa fase já, né? Beatles é bom mesmo? Eu falei, olha... banda tipo, que redirecionou os rumbos da cultura pop do século XX. Aí eu vou ouvir. Aí, 2 dias depois, eu fiquei muito curioso. Eu falei, ei, você ouviu? Aí ele falou, cara, pô, eu fui lá no Spotify. Eu posso falar aqui, né? Claro. Não bota nenhum dinheiro aqui, mas a gente fala. Spotify, aí, ó. Vem. Então, eu fui lá no Spotify e tinha muita coisa. E olha que os Beatles foram uma banda assim que tiveram menos de 10 anos tipo, de carreira. Não tem tantos discos tipo, de catálogo, mas tem muita compilação, coletânea, etc e tal. Era tanta coisa que ele ficou com preguiça de ouvir. Então, é isso que acontece com grande parte das pessoas. É tudo tão fácil, é tudo tão acessível, assim, sabe? Que perde-se essa busca que se tinha, né? De ir atrás do artista, de ir atrás da música. Isso, assim, Alessandra, eu acho que você está falando sobre uma questão de profundidade, né? Então, esse garoto, por exemplo, ele tem acesso à superfície de todas as informações, mas ele não consegue mergulhar em nada. E aí, queria te perguntar, assim, para a gente meio que terminar esse papo, Sim. O que o artista contemporâneo hoje tem que ser, que o artista não tinha que ser há 25 anos? Pois é.
o artista, eu acho que ele teve um grande momento, que foi quando as gravadoras ruíram, né, e ele sentiu tipo, que a internet era o grande caminho, ali teve uma democratização sensacional como há muito tempo nós não víamos. Só que o Jabá está de olho, Jabá foi atrás disso. Hoje, por exemplo, eu me recuso a acreditar, desculpa se tem alguém que vai discordar, por favor, tipo, comente aí, mas que um clipe da Anitta saia e com 20 minutos tem 1 milhão de acessos. Sim, tem algo de não é possível que todo mundo... Pelo amor de Deus, assim, sabe? assim. Então, tem campanhas presidenciais que foram tipo, decididas com isso, tipo, com robôs e tal. Então, não está mais tão democrático assim. Sim. O artista está tipo, na internet, independente, ele é dono de si, mas, por um lado, ele tem, de novo, uma concorrência pesada. Então tem um flashback daquela sensibilidade cultural que Infelizmente. sempre tinha um Jabá, na real, que ia controlando o gosto da massa. Assim, né? Infelizmente o Jabá voltou e ele vai atrás, sabe? Então a gente convoca o pesquisador que você não seja como aquele garoto preguiçoso que não quer nem investigar os Beatles no Spotify. E aqui no Rio, como é que o artista faz para sobreviver? O artista tem que correr atrás, como ele corria, por exemplo, na década de 70, na década de 80. A grande diferença é que não existe a fada madrinha, não existe o deus gravadora. Ele tem que produzir o seu trabalho, ele tem que postar tipo, na internet, ele tem que correr atrás, ele tem que divulgar o seu próprio show. A internet está aí para isso. Agora, eu ainda acho que é muito mais saudável você saber que tudo lhe pertence do que alguém vai chegar e vai te transformar em alguma coisa, que muitas das vezes era isso que acontecia. A banda, ou o músico, ou o cantor vinha com uma proposta tal e a gravadora te modificava completamente. Não, peraí, eu acho que você tem que ter um outro nome. Não, essa música é um reggae, não, ela vai ser um rock. Não, ela vai ser uma rumba. Era isso, sabe? Eles eram donos do produto. Então, a única coisa que se perdeu foi o glamour. Não tem mais limusine, não tem mais distribuição de quarto de hotel, galera. saca? Não tem mais programa de televisão o tempo todo. Isso. Ok. A gente sobrevive, né, sem glamour. Foi. Cara, muito obrigada. Valeu. Gente, foi ótimo. Valeu.